Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Psicologia e Tomada de Reféns. Eu sou Bianca Cirilo, é sempre um prazer compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre biopolítica. Eu trouxe uma contribuição do conceito de biopolítica, principalmente porque foi um conceito que me auxiliou muito no entendimento da atuação, principalmente da polícia, da atuação nesse contexto com tomada de reféns, entendendo a complexidade desse conceito. Quando você vai para uma situação como essa, orientada a partir do FBI, a partir dos estudos que nós temos em torno do procedimento do gerenciamento de crises, nós sabemos que o FBI, ele parte de uma orientação central que é a intervenção com tomada de reféns, é uma intervenção de preservação da vida, ou seja, é uma intervenção onde você, para você atuar no 100%, como eles dizem, você precisa ir, regressar, todos bem e as pessoas envolvidas também com a sua vida preservada. Isso em tese, nós temos, sem dúvida, algumas questões que envolvem a exceção. E para que eu entendesse essa lógica da vida, esse conceito, essa representação da vida, eu fui buscar algumas contribuições do Foucault e do Agamben, que foram contribuições centrais para que eu entendesse essa maneira de manejo de que vida vale. Até porque eu estava num lugar muito tênue de acabar contribuindo sem querer para essa validação, considerando a influência da psicologia norte-americana militar, considerando a forma como o FBI trabalhava e todos os aspectos que eu considero paradoxais, eu estava com um cuidado muito grande para aprofundar esse tema e aprofundar a intervenção. Muito bem, então eu vou pegar um pouquinho do Foucault para a gente entender essa relação e depois eu vou falar um pouco do Agamben, também trazendo essa correlação com a cena, com a intervenção em tomada de reféns. Muito bem. O Foucault, ele traz uma contribuição interessante, principalmente quando ele começa a desmontar a ideia de poder. Isso é muito curioso, desmontando essa ideia tradicional, conservadora, clássica de poder, onde a gente entende poder como algo concreto, algo vertical, que estratifica, e como algo que alguém ascender ao poder, buscar o poder, como se o poder tivesse uma concretude. Esse primeiro conceito de poder que Foucault quebra, quando ele traz uma ideia de poder horizontal, uma ideia de um poder disciplinar, um poder que traz positividade, isso foi muito interessante para mim. Por quê? Porque a gente entende ali, esse poder de positividade é um poder que produz práticas, que determina lugares, que tem um funcionamento capilar, esse poder que dociliza. Essa docilização seria exatamente fazer com que esse indivíduo se tornasse mais o quê? Mais produtivo, esse poder que individualiza, um poder que traz essa esfera de circulação. E esse conceito já foi muito interessante para mim, para entender esse dispositivo, o dispositivo tomada de reféns. A análise que eu fiz de tomada de reféns foi uma análise dentro do conceito de dispositivo Foucaultiano, onde essas forças ligadas ao micropoder estavam acontecendo, ou seja, todas essas práticas numa complexidade intensa para que eu percebesse quais eram os vetores, as linhas de atuação que eu poderia entrar e entendendo essa circulação de lugares, ideias e uma série de crenças, valores que estavam acontecendo ali. Quando você vê um tomador de reféns, você tem uma impressão, quando você vê um refém, você tem uma impressão, na realidade você tem várias impressões, cada um vai ter uma perspectiva diferente na leitura dessa cena, não é tão simples observar e dizer que os lugares estão dados, exatamente porque essa lógica do poder ajuda a gente a entender essa circulação. Muito bem, quando a gente vai caminhando na ideia de Foucault, ele vai falar, principalmente naquele livro Em Defesa da Sociedade, uma aula que ele dá nesse livro, ele vai trazer as contribuições do biopoder, ou seja, como que ele, partindo de uma ideia de uma sociedade disciplinar, desconstruindo uma ideia de poder, que não é mais um poder concreto, mas é um poder que produz práticas, que trabalha com a produção de identidades, com tecnologias do eu. Ele traz essa lógica das tecnologias do eu, que produz identidade, que cola a identidade
nesses indivíduos, como que esse poder disciplinar, ele se torna, na realidade ele não se torna, não é bem isso, mas como que ele aparece de uma outra forma na cena pública ou nas práticas coletivas, como um poder que é o poder agora de controle externo, esse poder que se incide sobre as populações, ou seja, como que na realidade a gente vai entender agora esse poder materializando aspectos ligados ao homem em espécie, controle da natalidade, da mortalidade, ou seja, como que Foucault vai trazer para a gente o nascimento de um novo poder, diferente do soberano, o soberano dentro dos estudos clássicos, esse poder que faz viver e deixa morrer, ele diz isso. Na lógica do soberano é o contrário, na lógica do biopoder, você tem ali na cena esse poder que decide sobre a vida. E o poder que decide sobre a vida me interessava, porque quando eu estava sendo convidada, digamos assim, a participar de uma ocorrência com reféns, onde ali o status da vida estava em jogo, eu precisava entender isso, eu precisava aprofundar essa contribuição, porque na realidade a polícia estava ali com um poder de vida e de morte, de decidir que vida seria sacrificada. Esse poder é um poder legal, né? Dentro de um ordenamento jurídico, a gente tem essa expectativa. Então, assim, como que eu saio dessa esfera de um ordenamento jurídico individual, onde você entende uma prática institucional ali, mais ligadas ao indivíduo, ou seja, esse poder disciplinar que está presente no quartel, está presente na escola, está presente na família, produzindo os chamados corpos dóceis e produtivos, para entender esse poder que está numa lógica da biopolítica, onde a vida entra como um centro da política. Ou seja, como que você entende essa circulação entre esses poderes? Até porque o Foucault vai colocar lá nessa aula que não é necessariamente a suspensão do poder disciplinar. O biopoder são tecnologias desse poder funcionando de uma outra forma, com outras estratégias, numa esfera diferente, numa esfera maior. E aí, quando a gente vai pegar o Agamben, essa é a primeira contribuição. Quando a gente vai pegar Agamben, o Agamben faz uma crítica a Foucault. Ele não necessariamente segue, ele concorda com essa maneira de estruturar o raciocínio, como Foucault fala. Ele diz que entre uma esfera e outra, digamos assim, não é uma passagem, como nós falamos, mas entender uma esfera mais disciplinar do poder e entender essa esfera que é uma esfera ligada à população, ligada à espécie. Agamben vai falar para gente, dentro da filosofia dele, principalmente no Homo Sacer, que é a obra de grande contribuição que eu utilizei, ele vai falar que existe entre um e outro uma zona, que é uma zona indeterminada, uma zona de vida, muito interessante. É uma zona de vida que é indeterminada, o que ele chama de vida nua. Essa vida nua, ela fica ali de uma forma muito obscura, porque é uma vida que passa a ser incluída no ordenamento jurídico, mas ela é incluída para ser excluída, porque ela é uma vida matável. É uma vida onde esse processo de politização dessa vida faz com que ela seja descartável. É uma zona sombria, digamos assim, estranha, onde a vida ela é suspensa nesse status de vida que merece viver e passa a ser uma vida indigna, uma vida matável. Isso começou a me intrigar porque era exatamente essa contribuição que eu precisava para compreender os lugares na cena com tomada de reféns. Que vida era essa vida matável? Sem dúvida, na perspectiva da polícia, seria a vida do tomador, se necessário fosse, mas na perspectiva do tomador, a vida matável era do refém. Então, como que esses lugares começavam a circular e ganhavam uma complexidade na leitura desse cenário e na compreensão da atuação do psicólogo? Por isso que é importante entendermos que quando você vai para um evento como esse, é fundamental a compreensão dos aspectos políticos que estão ali acontecendo e atravessando, para que você não seja tragado, para que você não seja engolido por um lugar dado e simplesmente reproduza um papel que esperam de você. O psicólogo ele precisa estar num lugar crítico, um lugar de questionamento, um lugar onde ele vai observar
outros vetores, ele vai ampliar, não ficar com a coisa dada. Muito bem, então quando a gente vai estudar o Agamben, ele vai dizer que esse é o primeiro desafio, ou seja, essa vida que é uma vida nua, é uma vida que está num lugar mais fragilizado, digamos assim, que principalmente na lógica do estado de exceção, como nós falamos, o estado de exceção, você tem a suspensão da Constituição. E você tem, no estado de exceção, isso que é muito sério, você legitima a violência. Quando você está na esfera da vida nua, ele fala isso, quando você está raciocinando nessa lógica da vida nua, você tem ali uma violência que é legitimada, uma violência que ela ganha uma possibilidade de ser utilizada como um instrumento de resolução. E numa cena com tomada de reféns, isso fica o tempo todo presente. Por mais que haja uma negociação, por mais que haja uma tentativa inicial de resolução do conflito, através do discurso, através da conversa, através dessa via, que eu chamo de via política, usando Hannah Arendt, ou seja, onde há um encontro de multiplicidades, a multiplicidade que está no tomador, assim como a multiplicidade que está no negociador, como a multiplicidade que está em todos nós. Eu estou usando aqui um conceito espinosista, quando Spinoza fala que, na realidade, todos nós somos formados, entre aspas, de uma multiplicidade de indivíduos. E nesse campo dessa política espinosista, que eu trago agora aqui para a discussão, a gente pode pensar fazendo uma aproximação com Hannah Arendt, ou seja, uma multiplicidade que acontece nesse espaço político do entre. A negociação acontece nesse espaço político, potencialmente político, onde várias alternativas elas são o quê? Elas vêm à tona. Só que isso não significa que está descartado essa violência que pode ser utilizada ali como uma resolução, essa vida que possa ser sacrificada, que é a vida do tomador. Então, na realidade, isso tudo começou a me intrigar, começou a despertar o meu interesse para que eu compreendesse a complexidade desse cenário e entendesse qual seria a minha contribuição, mais do que um papel, mais do que um lugar pronto, como eu tinha a partir da psicologia norte-americana militar, que eu queria me afastar, eu queria entender quais eram as possibilidades de intervenção nessa lógica múltipla, nessa lógica de alternativas que seriam criativas e possíveis naquele contexto. Então, assim, essas duas contribuições do Agamben e do Foucault são contribuições muito, muito interessantes, assim, me ajudaram muito a entender esse cenário. Deixo aqui para vocês como uma referência, para aqueles que quiserem aprofundar. Deixo a referência aí do Foucault, Em Defesa da Sociedade, Vigiar e Punir, para entender a lógica da sociedade disciplinar. Se a gente for pegar Deleuze, a gente vai falar que hoje a gente está numa sociedade de controle, né? Deleuze já vai mais à frente quando ele diz que nós não estamos mais necessariamente nesse formato de uma sociedade disciplinar que individualiza e dociliza. Estamos numa sociedade de cifras, né? Uma sociedade de controle, onde essa identidade está muito mais pulverizada e torna a coisa muito mais complexa. Mas voltando a essa questão do entendimento dessa cena com reféns, que foi o entendimento do qual eu parti, era um entendimento político. Eu estava utilizando ali como referencial o tempo todo a contribuição de Hannah Arendt quando ela vai falar dessa construção do político como espaço plural. Ela não concorda com esse conceito de vida nua, muito pelo contrário, o conceito de política dela não tem nada a ver com isso. Ela vai falar exatamente de um espaço que é o espaço do coletivo, esse espaço que é do convívio social, ou seja, o político nasce porque os homens se encontram e nesse encontro eles podem exercitar sua liberdade e é essa liberdade que faz com que eles consigam produzir as ações, trazer o recomeço. É uma análise bem interessante também que a Hannah Arendt faz para a gente entender o político como tratar igual os diferentes, ou seja, não é uniformizar. E quando você parte de uma lógica de uma preservação da vida, como se a vida fosse única, o conceito de vida fosse único, como se tivesse uma vida natural, não politizada, pegando Foucault, quando ele fala que a vida entra no centro da política, essa vida perde esse status dessa vida natural, dessa vida pura, como se fosse possível uma esfera assim, né? Sustentar uma esfera dessa nesse contexto. Então, assim, é muito interessante esses autores para que a gente possa, primeiro, entender toda a complexidade que há ali e compreender os lugares
que vão se apresentando dentro da resolução do gerenciamento de crises. Além disso, eu também comecei a estudar, eu trouxe, né, dentro dessa pesquisa, estudos sobre a criminologia, que me ajudaram muito. Por quê? Porque a criminologia, ela vai trazer, principalmente a partir de Lombroso, essa ideia do criminoso nato. E esse criminoso nato é o criminoso matável. Se a gente for observar dentro dessa ideia, né, como é que é uma vida descartável, por mais que a gente não tenha ali a contribuição de Agamben, lógico, porque isso é muito antigo, mas se a gente consegue fazer uma relação, é bem interessante observar isso, porque a gente começa a entender toda esses vetores que atravessam e tornam a intervenção cada vez mais complexa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Coloquem nos comentários se vocês tiverem sugestões dentro desse tema, o que vocês querem aprofundar para que a gente possa trazer em novos vídeos. E aí eu vou compartilhar com vocês mais à frente esses estudos da criminologia também, que eu acho muito interessante para entender a nossa intervenção, a intervenção do psicólogo dentro do cenário de gerenciamento de crises com tomada de reféns, ok? Foi um prazer, espero com certeza continuar trazendo mais conteúdos para vocês e até o próximo vídeo.